Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre a memória stack e a memória heap no Java. Também vamos discutir duas exceções comuns que são relacionadas a essa memória, o Stack Overflow Error e o Out of Memory Error. Bom, quando executamos um programa Java, a JVM ela aloca e desaloca a memória, e a memória é dividida em duas principais áreas, que é a memória stack e a memória heap. A memória stack ela é usada para armazenar informações locais, como variáveis primitivas, referências a objetos. É uma memória de tamanho limitado e organizada em frames. Cada método chamado cria um novo frame na stack, contendo suas variáveis e informações de execução. Já a memória heap é usada para armazenar objetos e arrays dinâmicos. Ela é gerenciada pelo coletor de lixo, que é o Garbage Collector, e possui um tamanho maior em comparação com a memória stack. Vamos entender isso um pouco no código. Vamos dar uma olhada como é alocada a memória, por exemplo, nesse sisteminha aqui, nesse método. A primeira variável é uma variável primitiva, então ela é alocada na memória stack. A primeira é um array, então ela vai alocar na memória heap. Aqui todos os elementos desse array também vão ser adicionados na memória heap. Beleza? Agora sobre a exceção Stack Overflow. Essa exceção ocorre quando a stack está cheia e não há espaço para empilhar mais frames. Isso geralmente acontece quando um método chama a si mesmo repetidamente, criando uma recursão infinita. Então, quando você tem métodos recursivos, isso às vezes acontece. Agora vamos entender um pouquinho mais sobre a exceção Out of Memory Error. Essa exceção ocorre quando a memória heap está cheia e não há mais espaço suficiente para alocar mais objetos. Vamos dar uma olhadinha no código e entender elas como funciona separadamente. Vamos entender agora Stack Overflow. Aqui a gente tem um método main que ele chama a instância dessa exemplo Stack Overflow e vai ser um método recursivo. Então, de alguma forma, ele vai estourar Stack Overflow, porque ele vai chamar o mesmo método e assim vai adicionar um frame em cima do outro frame e uma hora ele não vai conseguir, não vai ter mais memória para alocar. E aqui está. Assim que eu executo, ele dá Stack Overflow. Aqui a gente tem uma main, onde a gente explica como funciona o Out of Memory Error. Bom, aqui a gente tem um map de integer e string e a gente gera simplesmente um while infinito e ele vai adicionando um novo valor assim sempre que possível. Então, se a gente executar esse aqui, ele demora um pouco porque a gente tem uma memória boa. Assim que ele atingir o limite da memória, vai estourar e vai retornar para nós um Out of Memory Error. E depois de um tempo, aqui está, Out of Memory Error, Java Heap Space. E é isso, a gente trabalhou sobre, entendeu um pouco sobre como funciona a memória stack heap. E às vezes é muito importante que às vezes você recebe um erro lá no seu sistema e você não sabe de onde. Então aqui está a explicação do porquê acontecem essas duas exceções. Espero que tenham gostado, curta o vídeo e se inscreve no canal.